Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Física com o professor Cristiano. Muito bem pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar aí sobre a introdução, à hidrodinâmica, tá certo? Bom, então vamos inicialmente conceituar aí o que vem a ser hidrodinâmica. Então é o seguinte, hidrodinâmica é a parte da mecânica que estuda os fluidos que estão em movimento, tá certo? Então esse é o conceito de hidrodinâmica. Bom, nessa aula de hoje nós vamos estar abordando aí a equação da continuidade, tá certo? Bom, para facilitar então a compreensão aí do que vem a ser a equação da continuidade, eu acho que todo mundo já deve ter experienciado o seguinte: você pega uma mangueira, por exemplo, para regar um jardim. O que acontece quando a gente dá uma fechada na extremidade da mangueira? A gente percebe que a velocidade de escoamento do fluido se altera, a pressão do fluido também se altera. Então essa equação da continuidade, ela vai mostrar para nós qual que é a relação entre a velocidade de escoamento do fluido com a área de secção que ele possui, tá certo? Bom, então, imagine vocês que nós temos aí um recipiente, como esse na figura aí, onde ele começa com um diâmetro maior, e o diâmetro, em um certo momento, diminui para um valor menor. Bom, nessa figura aqui, imagine que um fluido esteja, então, deslocando da esquerda para a direita, né? Então, no início, aí, o fluido tem um volume que eu vou chamar de ΔV1, tá certo? E em certo instante, depois de certo instante, todo esse fluido aí, todo esse volume que eu limitei, ΔV1, ele vai estar agora na segunda parte do recipiente. E aí eu vou chamar esse volume agora de ΔV2. Bom, nós sabemos que esse volume é o mesmo, né? Então, o volume que estava no recipiente 1 passou integralmente para o recipiente 2. Então, se eu chamei ele de ΔV1 no recipiente 1 e ΔV2 no recipiente 2, eu posso então dizer que eles são iguais, né? ΔV1 igual a ΔV2, tá certo? Bom, agora, quando esse recipiente, então, esse fluido está no recipiente 1, para encontrar o volume que ele tinha no ΔV1, eu tenho que saber, então, a secção transversal no recipiente 1, que eu chamei de S1, e o comprimento dessa secção transversal no recipiente 1, que eu chamei de H1, tá certo? A mesma coisa no recipiente 2. A secção transversal do recipiente 2, eu chamei essa área, né, de S2, e o comprimento aí desse cilindro eu chamei de H2. Bom, como que eu faço então para calcular o volume 1, o ΔV1? ΔV1 é a área da base, S1 vezes a altura, que eu chamei de H1. E o volume ΔV2 é a área da base, S2 vezes a altura, que eu chamei de H2. Está lá, então, S2 vezes H2. Só que o movimento de passagem do fluido do recipiente 1 para o recipiente 2, ele acontece de maneira sincronizada, certo? Quando ele inicia a saída da parte 1, ele inicia a entrada na parte 2. E quando ele finaliza a saída da parte 1, ele finaliza a entrada na parte 2. Então, esse movimento ele é constante, ele é sincronizado. Então, como eu tenho igualdade aí, S1H1 igual a S2H2, se eu dividir antes da igualdade por ΔT, eu vou dividir depois da igualdade por ΔT. Quem que é ΔT? É o tempo que o fluido gastou para ir do recipiente 1 para o recipiente 2. Se eu agora circular essa região aqui, H1 sobre ΔT, o que é H1? É o espaço que ele percorreu na horizontal. O que é ΔT? É o tempo que ele gastou. Essa razão, então, eu vou chamar de V1, que é a velocidade que ele tem para sair da região 1. A mesma coisa na região 2. O H2 é o espaço que ele percorreu nessa região 2, e o ΔT é o tempo que ele gastou. Então, a razão entre o espaço e o tempo é a velocidade. Então, no segundo momento, eu chamo essa velocidade de V2. Pronto, então eu vou ter essa igualdade aqui. S1 vezes V1 é igual a S2 vezes V2. Muito bem, pessoal. Então, essa equação que nós obtivemos aí, S1V1 igual a S2V2, é a equação da continuidade. Então, eu pergunto para vocês, e se eu tivesse aí um recipiente onde essa variação de diâmetro acontecesse outras N vezes, né? O diâmetro ora aumentasse, ora diminuísse, eu teria o quê? Eu teria uma sucessão de igualdades como essa aqui, S1V1 igual a S2V2 igual a S3V3 e assim por diante. Então, essa sucessão de produtos ela é constante. Porém, ela é constante igual a quem? Vamos descobrir, então, que constante que essa sucessão está gerando. Bom, então eu tenho aqui o produto SV,
sendo S a área e V a velocidade. Como que faz para encontrar a velocidade? Δx sobre ΔT, ou seja, é o espaço percorrido pelo tempo. Esse produto S, que é a área, vezes o espaço, que é a altura, me dá o volume. Então, onde tem S vezes ΔX, eu vou colocar V maiúsculo de volume. E o que é o volume dividido pelo tempo? É a vazão. Então, essa sucessão de igualdades aí que eu tenho nesse produto, essa constante, nada mais é do que a vazão do fluido. Então, esta é a equação da continuidade. Então, a área de secção 1 vezes a velocidade 1 é igual à área de secção 2 vezes a velocidade 2 e assim por diante. E essa sucessão aí é constante e igual à vazão. Muito bem, pessoal. Então, aí está, né, a dedução da equação da continuidade. Só uma dica, quando vocês estiverem assistindo aí essa videoaula, né, vão paralisando o vídeo, peguem uma folha de rascunho e vão escrevendo aí a dedução da igualdade, a dedução da equação, para vocês não se perderem aí durante o processo, tá certo? Muito bem, vamos fazer então aí 2 exercícios de aprendizagem. O primeiro exercício, ele diz assim, ó, a figura abaixo, né, mostra que o jato de água que sai de uma torneira fica progressivamente mais fino durante a queda. As áreas das secções retas indicadas são A0 igual a 1,2 cm² e A igual a 0,35 cm². Os níveis estão separados por uma distância vertical de 45 milímetros. Qual é a vazão da torneira? Muito bem, esse exercício nós retiramos aí do livro Hadley, volume 2, seção 8ª edição. Bom, então está aí representado a figura, né, com a água caindo na torneira. Então, no primeiro instante, a água tem uma área que ele chamou de A0, e no segundo instante, a área desse fluido aí, a área dessa secção descendente, vale A. Então, eu vou tirar os dados. Então, a área inicial ele deu 1,2 cm². A área final ele deu 0,35 cm². A altura que separa essas duas áreas aí é 45 milímetros, ou seja, 45 vezes 10 a menos 3 metros. E o que ele quer saber é o seguinte, a vazão da torneira. Muito bem, então, quanto que vale a vazão? Olha só, pessoal, a equação que nós acabamos de mostrar para vocês, que é a equação da continuidade, ela dá para nós uma relação entre a área inicial e a velocidade inicial, com a área final e a velocidade final. Eu vou substituir esses dados na equação da continuidade. Fazendo a substituição, vai ficar isso aí, ó, 1,2 V0 é igual a 0,35V. 1,2 é a área inicial, V0 velocidade inicial, 0,35 é a área final, V é a velocidade final, ok? Se eu isolar nessa equação a velocidade final, eu vou ficar com essa relação aí, ó. 1,2 V0 sobre 0,35 é igual a V, que é a velocidade final. Muito bem, eu vou chamar isso de equação 1, tá certo? Muito bem, vamos agora aqui para a equação 2. A equação 2 é a equação lá da cinemática, o movimento uniformemente variado. É a equação de Torricelli, que relaciona a velocidade final com a velocidade inicial. Nessa equação de Torricelli, a letra A representa a aceleração da gravidade, a água está descendo da torneira, né, com aceleração g, o ΔS é o espaço que ela percorre na vertical, ou seja, o h. Muito bem, logo, se eu isolar nessa equação aqui, ó, se eu substituir, né, a aceleração por g e o ΔS por h, vai ficar para mim essa versão aí da equação, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2GH. Muito bem, se eu isolar a velocidade final, vai ficar para mim isso aqui, ó. Velocidade final é igual a raiz quadrada de V0 ao quadrado mais 2GH. Eu vou chamar essa equação de equação 2. Então, eu tenho a equação 1, que vem da continuidade, que eu isolei lá a velocidade final, e a equação 2, que vem da equação de Torricelli, onde eu também isolei a velocidade final. Como eu tenho duas equações com a velocidade final isolada, eu vou igualar as duas. Se eu igualar as duas, vai ficar assim, ó, 3,42, que é o resultado daquela razão lá, né, igual a raiz quadrada, tá certo? Bom, como o meu objetivo aqui é descobrir o valor da velocidade inicial, eu vou pegar essa equação aqui, ó, e vou elevar os dois termos ao quadrado. Se eu elevar os dois termos ao quadrado, vai ficar assim, ó, o 3,42V0 elevado ao quadrado dá isso aí, ó, 11,75 V0 ao quadrado. Se eu elevar a raiz quadrada ao quadrado, eu tiro a raiz, vai ficar para mim isso aí, ó, V0 ao quadrado mais 2GH, tá certo?
Muito bem. Se eu substituir os valores, ó, o V0 que está somando na direita, eu passo para a esquerda subtraindo. Quanto que vale 11,75 V0 ao quadrado menos 1 V0 ao quadrado? 10,75. O produto 2GH, eu já vou substituir o G e o H, onde o G é 9,8, que é a aceleração da gravidade, né? E o H é o desnível lá da torneira, que nós havíamos, né, retirado, que é 45 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, se eu efetuar aquele produto, eu vou encontrar isso aqui, ó, V0 ao quadrado vale 0,082. Se eu elevar os dois lados à raiz quadrada, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de V0 ao quadrado é o próprio V0, e a raiz quadrada de 0,082 vale 0,2664. Na realidade, esse valor aí, eu digitei no slide errado, é 0,2864, tá certo? Corrijam aí na resolução. Então, a velocidade que eu obtive está em metros por segundo. Se eu quiser transformar ela para centímetros por segundo, basta eu multiplicar por 100. Então, o 0,2864 vezes 100 dá 28,64 centímetros por segundo. Muito bem. Eu encontrei aqui, então, a velocidade inicial, ou seja, a velocidade com que a água começa a descer a torneira, tá certo? Mas o nosso objetivo é encontrar a vazão. Então, mais uma vez, eu retorno à equação da continuidade. A equação da continuidade está dizendo que essa sucessão de produtos aí é constante igual à vazão, né? Como eu conheço a velocidade inicial e a área inicial, pronto, ó, basta eu pegar então essa primeira igualdade com a vazão. Então a vazão vai ser o quê? A área inicial vezes a velocidade inicial. Como a área inicial ele deu, é 1,2 centímetros quadrados, vezes a velocidade inicial, que eu encontrei logo acima, né? 28,664. Efetuando o produto, está aí, ó, 34,368. Pronto, ó, então a minha vazão dessa torneira é quanto? 34,368 centímetros cúbicos por segundo. Muito bem, pessoal, só uma dica. Quando vocês estiverem assistindo ao vídeo, antes de visualizarem a resolução, pausem o vídeo e tentem fazer a resolução sozinhos. É importante porque você vai exercitar aí a sua capacidade, né, de interpretar e sozinho resolver a questão. Se você não conseguir, ou se você conseguir depois, você dê continuidade ao vídeo, né, para então ver se você acertou, certo? Muito bem, gente, vamos fazer então mais uma questão sobre a equação da continuidade. Bom, a próxima questão ela diz o seguinte, ó, a figura abaixo mostra dois segmentos de uma antiga tubulação que atravessam a colina. As distâncias são dA igual a dB, que vale 30 metros, e Dzão igual a 110 metros. O raio do cano do lado de fora da colina é 2 centímetros. O raio do cano no interior da colina, porém, não é mais conhecido. Para determiná-lo, os engenheiros hidráulicos verificaram inicialmente que a velocidade da água nos segmentos à esquerda e à direita da colina era 2,5 metros por segundo. Em seguida, introduziram um corante na água no ponto A e observaram que levava 88,8 segundos para chegar até o ponto B. Sendo assim, qual é o raio médio do cano no interior da colina? Tá certo, pessoal? Vamos lá, então. Então, essa aí é a figura que ele deu, né? Essa região onde aparece um ponto de interrogação é a parte que está dentro da colina, cujo diâmetro do cano a gente não sabe, a gente quer descobrir. Então, vamos supor que a distância, o tamanho desse cano aí, vale Dzinho. Se o tamanho desse cano vale Dzinho, quanto que vale Dzinho? Então, vamos calcular o Dzinho. Então, para calcular o Dzinho, eu sei que o dA é igual ao dB, e que isso vale 30 metros, e eu posso escrever essa relação aí, ó. Então, o Dzão, quem que é o Dzão? É o dA mais o Dzinho mais o dB, ou dA mais dB igual a Dzinho. Como eu conheço essas distâncias, eu vou substituir. Ó, o Dzão no enunciado do exercício foi dado, 110. O dA é igual ao dB, e ambos valem 30 metros, mais o Dzinho. Colocando os valores na equação e isolando o Dzinho, eu descobri que o Dzinho, ou seja, a distância, o tamanho do cano que está na colina, é 50 metros. Muito bem. Agora, eu vou calcular o tempo que a água gasta para passar no cano desconhecido, que é esse cano que eu descobri aí que vale 50 metros de tamanho.
Muito bem, gente. Então, a velocidade de um fluido é ΔS sobre ΔT. Se eu pegar essa equação aqui e isolar o ΔT, vai ficar assim, ó, ΔT é igual a ΔS sobre V. Muito bem, como a velocidade do fluido, tanto no cano A quanto no cano B, é 2,5, eu posso substituir os dados na equação acima. Então, a distância dos canos é 30 metros. Então, se eu somar a distância do cano A mais o cano B, dá 60 metros. A velocidade do fluido é constante nos dois, igual a 2,5. Então, efetuando a razão, eu vou descobrir aqui, ó, 24 segundos. Esse é o tempo que a água gastou para passar no cano A e no cano B. Bom, se o tempo total é de 88,8 segundos, então se eu pegar esse tempo total e subtrair de 24, que é o tempo nos canos A e B, eu vou encontrar o valor de 64,8, que é o tempo que a água gastou só para passar no cano que está escondido na colina. Muito bem, se agora eu tenho esse tempo, né, que é 64,8, eu posso então calcular a velocidade do fluido no cano desconhecido. Muito bem, a equação da velocidade está aí, ó, distância sobre o tempo. A distância, que é o tamanho do cano desconhecido, é 50 metros. O tempo nós encontramos, né, 64,8, então está aqui. Ó. Então, qual é a velocidade do fluido, ou seja, da água, no cano desconhecido? É aproximadamente 0,77 metros por segundo. Muito bem, agora eu vou usar a equação da continuidade para descobrir o diâmetro desse cano. Bom, a equação da continuidade fala que a velocidade num ponto vezes a área desse ponto é igual à velocidade em outro ponto vezes a área nesse ponto. Bom, eu vou substituir então. Ó, quanto que vale a velocidade da água no cano A? 2,5. Quanto que vale a área de secção do cano A? πr ao quadrado. Então tá aí, eu coloquei o π, tá certo? Colocamos o π. E isso aqui é o raio, que é 2 centímetros. Convertendo para metro, dá isso aqui, ó, eleva ao quadrado. Vezes V. V é a velocidade da água no outro cano, 0,77. Está aqui, πr ao quadrado. O R é o raio do cano desconhecido que eu estou procurando. Bom, o π de um lado com o π do outro eu posso cortar, né? Se eu isolar aqui agora esse R que está ao quadrado, vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado, 4, vezes 2,5, 10. 10 a menos 2 elevado ao quadrado é 10 a menos 4. E o 0,77 que está multiplicando, passa para lá dividindo, tá certo? Efetuando essa razão aqui, ó, eu vou encontrar um valor, tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu vou descobrir isso aqui, ó, que o raio do cano desconhecido, ou raio do cano que está escondido na colina, vale 3,6 vezes 10 a menos 2, ou seja, 3,6 centímetros, tá certo? Pessoal, eu concordo com vocês que é uma questão um pouco trabalhosa, né? Talvez vocês não compreendam aí a resolução assistindo o vídeo por uma vez. Então assistam o vídeo quantas vezes necessário for até vocês entenderem a resolução. Peguem o rascunho de vocês, vão acompanhando a resolução, vão refazendo aí, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção, bons estudos aí e boa aula, gente. Até mais.